Queria falar para vocês, queria falar para vocês, já iniciando essa classe 7, desculpa, Day 7, Class 4, tá? Eu vou falar sobre Parts of Speech. E queria falar para vocês que eu estou seguindo o livro, sempre. O meu livro que eu escrevi, Task 2, ok? Então, mais tarde nós vamos ter inglês, General English também, aqui no YouTube, ok? Mas eu queria falar para você, ao longo dos meus 40 anos, né, eu já dei muitas palestras, já falei muito sobre a língua inglesa por aí, né? Eu tenho mestrado na área em linguística, né? E eu preciso dizer para vocês e falar para vocês que é, é bem diferente da aula em vídeo. Eu já trabalhei na TV também, lá no Brasil, é importante colocar que quando eu trabalhava na TV era bem gostoso, a gente interpretava um turismo receptivo em inglês e em espanhol. É muito legal. Eu vou colocar aqui mais tarde, faz muitos anos atrás, tá? Eu vou colocar aqui, então estou bem mais jovem, mais tarde para vocês prestarem atenção, tá? Hoje, agora, essa classe 4, eu quero mostrar para vocês que é, parts of speech. Bom, é uma coisa muito gostosa de aprender, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira, mais gostosa de aprender. Parts of speech, porque nós precisamos saber o que que é um advérbio, o que que é um substantivo, o que que é um verbo e o que é um adjetivo. É importante. Aonde eu coloco eles e como que eu uso também eles. Ok? Então, vamos começar a falar. E para a sua escrita, isso é essencial. Para o seu reading, é essencial. Para o seu listening, também. A gente pensa que não é, mas quando eu começar com listening e reading, vocês vão ver o quanto essencial é. Vamos lá? Vamos dar o share aqui novamente. E só para lembrar que tá, no livro está tudo que eu estou falando aqui também, tá? É página 11. Tá? E tem muito material no kikacavalazzi.com.au, ok? Vamos para o Parts of Speech, ok? Então vamos considerar, antes de mergulharmos em todos os truques de gramática, técnicas e estruturas de frases deste livro aí que eu escrevi, a gente vai dar um passo atrás, e bem atrás, né? Aquele lá que a gente aprendeu lá atrás, tá? E falar sobre algo que usamos o tempo todo. Parts of speech. Em português, a gente diria classes de palavras, tá? Mas vamos falar em português e inglês, tá? Nós vamos ter os dois. Nós temos os dois, tá? Português e inglês. Você pode estar pensando, mas isso é fácil, isso eu sei. E provavelmente sabe mesmo, né? Mas aqui vai o ponto. Se vamos falar sobre formação de palavras, variedade de frases e escrita acadêmica, precisamos estar numa página sobre do que uma frase é feita, em primeiro lugar. É ou não é? Vocês concordam comigo? Pense numa frase como se fosse uma pizza. Aqui é a frase, tá? Se você precisa dos ingredientes certos, nas quantidades certas, para que ela funcione, se você usar só o queijo, não é uma pizza de verdade. Se você jogar um monte de coisas aleatórias, sem qualquer equilíbrio, o sabor não vai ficar bom.
Na escrita é a mesma coisa. Você precisa de substantivos, você precisa de adjetivos, você precisa de verbos e advérbios para equilibrar a sua frase. Vamos passar adiante aqui. Ok? Deixa eu passar adiante aqui. Ups. Deixa eu falar aqui. Ok? E vamos passar adiante. Então, por que que a gente vai começar por aqui? Tá? A base de uma pizza é o substantivo. Tá? O substantivo é uma coisa, uma pessoa, um lugar. Tá? Tá aqui o substantivo. Tá? Ou até uma ideia. Pode ser uma ideia. Tá? O ingrediente principal, na maioria das frases, você não consegue construir uma frase sem um substantivo. Ok? Exemplo: pessoas pode ser professor, aluno, cientistas. Lugares pode ser escola, Austrália, escritório. Coisas pode ser livro, computador, mesa. Ideias pode ser felicidade, sucesso, liberdade, tudo, tudo, ok? O professor deu ao aluno uma tarefa difícil. Essa frase. Por que eu estou começando? Por que que no livro eu começo com isso? Se você me acompanha há algum tempo, sabe que falamos o tempo todo sobre formação de palavras. Isso chama-se word formation, ou word choice, ou whatever, ok? Formação de palavras, transformação de frases e precisão gramatical. Mas para fazermos tudo isso, precisamos entender completamente como as palavras funcionam dentro de uma frase. Não dá para falar sobre por que develop vira um development. Não dá, não dá. Tá? Não dá para falar, não dá para saber a diferença entre um verbo e um substantivo. Não dá para discutir escrita acadêmica e estrutura de frases se não entendemos como os adjetivos e advérbios moldam o significado. E é por isso que começamos pelo básico, pela pizza, pela formação das palavras. Aonde eu posso colocá-las? O que é um adjetivo? O que é um substantivo? E o que é... Está aqui, né? Não dá para discutir escrita acadêmica e estrutura se não soubermos isso. Tá? Quando consolidarmos essa base, tudo, todo o resto, formação de palavras, estruturas de ser, variedades de frases, vai ficar muito mais claro. Então, vamos deixar esse alicerce firme antes de começar a construir. Está vendo os adjetivos aqui? Big, small, difficult, bem simples, tá? E nós usamos para intensificar os nouns, né? Os advérbios a gente usa para descrever how, como, quando e onde alguma coisa acontece. Geralmente é usado com ly no final, mas não sempre, ok? Mas no nosso ICEI, nós precisamos deles para mais um ingrediente da nossa pizza, ok? Aí a gente transforma as palavras como a gente quer.
tá? Cria, é, fica preciso na criação das palavras. E, por último, a gente constrói a pizza inteira usando todos esses ah, ah, parts, parts of speech, tá? São importantes para saber. Eu vou dar o word formation agora, o próximo vídeo, e vocês vão ver o quão importante, tá? Lembrando que o adjetivo namora com o substantivo. Eles namoram, eles andam juntinhos, tá? Mas se o adjetivo vier sozinho, ele só vem com o verbo to be. E os outros verbos, Kika? Os outros verbos, eles usam os advérbios. Aquele que eu falei ali, que leva o LY. Ok? Vamos para o, o, a próxima aula, que é a última aula de hoje, do dia 7, que é Word Formation, para vocês pegarem bem fresquinho. Ok? Vejo vocês logo, logo.